Meditando agora no último capítulo do livro de Isaías, no capítulo 66. O livro de Isaías, o livro de Isaías ele é considerado uma mini-bíblia, porque se a gente observar, o livro de Isaías ele tem 66 capítulos, enquanto que a Bíblia tem 66 livros. O livro de Isaías, se vocês que estão vendo e ouvindo observaram durante o estudo, os 39 primeiros capítulos do livro de Isaías foram falados para a lei, para os judeus. Eles falam exclusivamente da lei e do juízo de Deus, do castigo divino, e era dirigido aos judeus. Assim também como os 39 capítulos da Bíblia. Os 39 livros da Bíblia também são dirigidos aos judeus, a lei, a Torá. Então, é muito parecido com os 39 capítulos do livro de Isaías. Os 27 livros do Novo Testamento falam de quê? Da graça, da salvação, né? E a gente vê que nos últimos 27 capítulos também do livro de Isaías, eles falam também da volta do Senhor Jesus Cristo, falam da salvação, da graça. Então a gente pode perceber que o livro de Isaías ele é comparado como se fosse uma mini Bíblia. Isaías foi um profeta, um dos profetas maiores, um profeta que ele atravessou durante 4 reinos, de 4 reis. Ele era um escriba, um grande homem culto, que ele era escrevia, e ele escreveu o seu livro e as suas profecias durante o período que o povo de Israel estavam prestes a irem para a Babilônia. Então, o livro de Isaías é um livro profético, mas que Isaías ele profetizou durante muito tempo da sua vida. E alguns teólogos dizem que o profeta Isaías ele foi morto no reinado de Manassés, onde ele foi mandado cortar no meio. Então, esse é o livro de Isaías, que hoje eu estou terminando o capítulo 66. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigada, Senhor, porque estou aqui concluindo a meditação do livro de Isaías, um livro que foi tão grande, tão importante, Pai, para nosso crescimento. Pai, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor, Pai, possa ter falado aos corações das pessoas que ouviram e viram esses vídeos, Pai. Pai, no nome de Jesus, que eu te peço, Senhor, esses vídeos, eles vão ficar gravados aqui nessa plataforma e que eles venham, a Deus, falar ao coração das pessoas, Pai. Por esse objetivo foi que eu gravei esses vídeos e hoje estou terminando esse último capítulo, Pai. Que o Senhor também me dê instrução e sabedoria neste último capítulo para que eu possa explicar com fidelidade a Tua palavra. É o que eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então esse último capítulo diz assim: aqui Isaías falando como se fosse o próprio Deus. Então ele diz assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Ele está perguntando, que casa edificarei-me vós? Ele está dizendo que ele habita, o céu é o seu trono e a terra, o estrado dos seus pés. Aqui o Senhor diz, faz uma declaração que nos lembra
que nos faz lembrar que Deus, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, que ele não pode ser contido ou limitado por nenhum espaço físico, ou templo, ou construção feita por mãos humanas. Ele está dizendo que ele é o Criador, soberano do universo, e sua majestade transcende qualquer espaço terreno. Porque ele está dizendo que ele habita em todo lugar, ele habita no céu e ele habita também na terra. Aqui Isaías, ele nos convida a refletir sobre a verdadeira adoração, porque a adoração, ela não se limita a um local físico, porque ele está perguntando, aí vós, a que casa me edificareis? Porque ele está dizendo, não é uma casa física que ele quer que se faça para que possa adorar a ele, não. Ele não está preso, ele não se limita a algum local físico, nem também a rituais ou a fórmulas específicas. Ela é uma expressão, a adoração a Deus, ela é uma expressão do nosso coração e da nossa relação com Deus, o Todo-Poderoso. Deus, ele não está restrito a um único lugar, mas seu Espírito está em toda parte. Ele está pronto para se relacionar com aqueles que o buscam de todo o coração. Era isso que ele estava dizendo aqui a partir do versículo 1. Aí já no versículo 2, aí o que é que ele diz? Porque a minha mão fez todas estas coisas. Que coisas? A criação do universo. E todas vieram a existir. Diz o Senhor. Aí ele diz, mas o homem, para quem olharei, é para este, o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Então, Deus está com ele. O que significa dizer isso que esse versículo 2 está nos revelando? Ele está nos revelando que a essência da adoração que ele procura, é aquele que está com o coração contrito, arrependido, é aquele que ele vai se revelar para aquela pessoa. Aqui somos lembrados que a adoração sincera, ela não se trata apenas de gestos externos, mas do estado do coração. Deus está atento não apenas ao que fazemos, mas ao motivo por trás de nossas ações. E aqui, tudo que ele está dizendo se resume numa palavra, humildade. Então, ele está procurando as pessoas humildes, aquelas que estão abatidas, aflitas e que tremem da sua palavra. Deus valoriza aqueles que reconhecem sua grandeza e, ao se aproximarem dele, estão com um espírito humilde e contrito. Era isso que ele estava dizendo. Nessa pessoa, ele vai se revelar, ele vai estar com ele. O coração contrito é aquele que reconhece a sua necessidade de Deus, sua dependência de Deus e sua disposição em obedecer a sua palavra. Esse Deus está com ele. Ele não vai estar com os orgulhosos, com aqueles que, eu não preciso de Deus. Ou então, diz que crê em Deus, mas não está nem aí para a sua palavra. Ele diz aqui que está com aquele que está contrito, ou seja, aquele que reconhece que é pecador, que se humilha diante de Deus, mas também que treme da sua palavra, ou seja, que aceita a sua palavra, que obedece a sua palavra, que reconhece a sua necessidade de aprender da sua palavra. Ele enfatiza aqui a reverência à sua palavra, a palavra de Deus. Aqueles que tremem diante da sua palavra demonstram profundo respeito e submissão à autoridade de Deus. Isso nos lembra que a adoração sincera inclui não apenas a nossa atitude em relação a Deus, mas também a maneira como nós recebemos e obedecemos a sua palavra. Dizer que crê em Deus, que
Ah, eu sou de Deus, mas não quer saber da palavra, não quer nem ouvir a palavra, não quer nem saber o que é a Bíblia, nunca leu a Bíblia, nunca abriu a Bíblia, não sabe o que é a palavra de Deus. Esse é um mentiroso, porque a palavra de Deus disse que vai estar naquele que é contrito, que é arrependido, se arrepende dos seus pecados, mas que treme da sua palavra, que aceita a sua palavra. Então, esse sim, Deus vai estar com ele. Então, muitas vezes nós encontramos lugares de culto, locais de culto que podem ser belos, impressionantes, mas o mais importante é a beleza da adoração que oferecemos a Ele, a Deus. Não precisa se estar se esmerando numa casa de oração, num templo, onde as pessoas vão ali para se congregarem. Tudo bem, um local confortável, um local agradável, claro que é bom, mas que não é a preocupação principal, porque o coração que o Deus vai receber, o coração das pessoas que estão ali, né? Ele não está limitado a um espaço físico, mas ele deseja habitar em nossos corações. Portanto, a adoração sincera e significativa é aquela que brota de um coração humilde, contrito, que reconhece a majestade de Deus e obedece a sua palavra com reverência. Era isso que o profeta Isaías estava dizendo. Aí ele no versículo 3, aí agora ele começa a falar daquela nação de Israel que não estava, Deus não estava encontrando pessoas desta forma. Ele vai dizer: o que imola um boi, como que comete homicídio, o que sacrifica um cordeiro, como que quebra o pescoço a um cão, o que oferece uma oblação, como que oferece sangue de porco, o que queima incenso, como que bendiz a um ídolo. Como estes escolheram os seus próprios caminhos e a sua alma se deleita nas suas abominações, então o que é que Deus está dizendo? Que assim eu lhes escolherei o infortúnio e farei vir sobre eles o que eles temem. Porque clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal perante mim e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Então agora ele vai falar sobre, Isaías vai apontar aqui para a inadequação daqueles rituais e sacrifícios externos que eles praticavam naquela época, mas aqueles sacrifícios eles praticavam os sacrifícios, mas o coração deles estava distante de Deus. Os sacrifícios e ofertas, elas não têm valor quando eles não são oferecidos com sinceridade e obediência ao Senhor. No entanto, Deus estava disposto a perdoar e restaurar desde que houvesse arrependimento, né? E ele continua advertindo que se o povo persistisse em seus caminhos de rebeldia e desobediência, ele permitiria que viessem sobre ele as consequências das suas escolhas. Ele diz: assim eu lhes escolherei o infortúnio e farei vir sobre eles o que eles temem. Ou seja, Deus estava dizendo aqui que isso era o que aconteceria com eles. Porque eles, embora estivessem praticando sacrifícios, mas não eram sacrifícios chamados sacrifícios de tolos, né? Eles não estavam com o coração sincero, eles estavam, como ele diz, como estes escolheram os seus próprios caminhos, e a sua alma se deleita nas suas abominações, então Deus iria abandoná-los. No versículo 6 diz assim, versículo 7 diz:
antes que estivesse de parto, deu à luz, antes que lhe viessem as dores, nasceu-lhe um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz a seus filhos. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu, com que faço nascer, fecharei a madre? Diz o teu Deus. Ou seja, aqui o profeta Isaías, ele começa agora a falar a respeito. Ele faz uma metáfora para a nação de Israel, comparando a nação de Israel como uma mulher grávida que estava prestes a dar à luz. Ou seja, a nação de Israel ela viveu um tempo de aflição, ela foi afligida, mas por causa do próprio pecado dela, mas ela sofreu, ela foi afligida, ela teve dores de parto, mas aí quando nasce o Messias, a criança, o menino, então tudo ia mudar. Então ele estava dizendo, aqui era como se fosse uma metáfora que Deus estava falando, né, da alegria que a restauração de Israel ela iria proporcionar, porque ele diz: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz a seus filhos. Aqui Isaías desafia aqui os ouvintes, as pessoas que estavam ouvindo aquela profecia, a considerar a grandeza do que Deus ia fazer. Ele compara aqui o nascimento de uma criança ao nascimento de uma nação, né? Em um único dia, ao milagre da criação. Ou seja, era uma maneira de expressar a magnitude da obra da restauração que Deus iria fazer, realizar em favor do povo de Israel. Ou seja, o retorno de Israel à sua terra, a restauração dessa nação, elas ocorreriam de maneira tão rápida e impactante que seria como o nascimento de uma nação, de uma criança. Ou seja, o nascimento daquela nação iria ser assim como o nascimento da criança, tão rápido, né? Ou seja, ele aqui faz essa metáfora com o parto, ou seja, uma mulher grávida dando à luz, ela sente dores, assim também como a nação de Israel foi afligida, assim também como a mulher que está, a metáfora do parto aqui é de uma nação que em um dia nos ensina algumas lições valiosas, porque primeiro ela nos lembra que enfrentou aflições, enfrentou dificuldades, foi uma nação que Deus, até por causa do seu próprio pecado, na nação de Israel, Deus mandou disciplina para ela, mas agora ele está dizendo que ele é capaz de trazer restauração e alegria na nação de Israel, assim como uma mulher quando dar à luz, né? Era a alegria da restauração e da salvação com o nascimento do Messias que iria acontecer na nação de Israel. Era isso que ele estava falando. A partir do versículo 10 diz assim: regozijai-vos juntamente com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais, exultai com ela, todos os que por ela pranteaste, para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. Porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre ela a paz como um rio e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então mamareis nos braços, vos trarão e sobre os joelhos vos acalentarão. Ou seja, aqui Isaías começa agora com uma imagem de celebração. Isaías aqui está convocando todos aqueles que amam Jerusalém, né, a se alegrarem por ela, porque a cidade que havia passado por períodos de destruição e exílio agora estava sendo restaurada. E essa restauração era o motivo dessa celebração que ele estava pedindo para que todos celebrassem. Regozijai-vos, celebrai
juntamente com a alegria, com Jerusalém, e alegrai-vos por ela. Então, isso aqui, Deus está falando sobre a alegria da restauração, que todos deveriam compartilhar, ser compartilhada essa alegria dela. No versículo 13 diz: como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vos serei consolados. Vós o vereis, e o vosso coração se regozijará. Então, aqui no versículo 13, ele fala da universalidade da adoração que aconteceria em Jerusalém. Como alguém a quem consola a mãe, assim vos consolarei, e em Jerusalém sereis consolados. Isaías aqui está nos mostrando, né, que a restauração de Jerusalém, ela não se limitava apenas aos israelitas, mas também envolveria as nações. Todos aqueles que buscassem conforto e consolo encontrariam refúgio na cidade de Deus. Diz assim no versículo 14: vós o vereis e o vosso coração se regozijará, e os vossos ossos revigorarão como a erva tenra. Então o poder do Senhor será notório aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Aí no versículo 15 diz: porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Aqui Isaías ele está falando, lembrando da importância da restauração que ele tinha falado no versículo anterior, né? Mas agora Deus viria como um fogo e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo, porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne. Então ele tinha acabado de falar sobre a restauração da nação de Israel, mas em seguida ele vem falar sobre o juízo de toda a terra. Aqui ele estava falando sobre o julgamento de Deus e a purificação, né? Porque ele diz que Deus vem vindo com fogos e carros como um torvelinho. Isso está falando sobre o julgamento de Deus que virá. Essa representação enfatiza a santidade de Deus e a necessidade de sua justiça a ser manifestada diante daqueles que se rebelam contra ele. Ele viria julgar toda a carne. Ele diz que a sua espada, porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne. Ou seja, aqui Deus está falando que ele vai vir trazer fogo, e é com fogo que virá para toda a terra, né? E o seu juízo virá como julgamento para toda a carne. E ele diz: e serão muitos os mortos da parte do Senhor. Os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins após a deusa que está no meio, que come carne de porco, coisas abomináveis e ratos serão consumidos, diz o Senhor. Ou seja, aqui é um chamado, né, à santidade. Ele está dizendo: aquele que está santo, se santifique cada vez mais. Aquele que está no pecado, se lambuze mais ainda. Mas ele vem, né? Aqui ele está destacando a importância da santidade e da separação do pecado. A santificação e a purificação são mencionados aqui como requisitos para entrar nos jardins sagrados. E quando ele fala que a referência à carne de porco e a de rato, é aqueles que comem uma representação simbólica da impureza e da desobediência. Deus chama seu povo a se separar do pecado e a se consagrar a ele. Então cada dia nós temos que cada dia mais irmos sendo
consagrados a Ele, indo nos purificando, porque só vai entrar nos jardins celestiais quem estiver com suas vestes limpas, puras, brancas, né? Primeiramente, nós vimos aqui que Ele nos lembra da soberania e da justiça de Deus. O julgamento de Deus é uma expressão da sua santidade e seu compromisso em estabelecer a justiça no mundo. Porque quanto mais esse mundo vai ficando na perdição, no pecado, mais Deus virá com o fogo que virá, e esse fogo vai ser tomado e vai se alastrar em todo o mundo para mostrar onde ele virá com juízo ele diz aqui, serão muitos os mortos da parte do Senhor, porque muitos, diz que vai ser aqueles que vão perder a salvação, vai ser igual a areia do mar, então muitos vão perder a salvação. E ele está dizendo aqui, através do profeta Isaías, que os santos se santifiquem cada vez mais, né? Mas os impuros continuem na sua impureza. Aí no versículo 18 diz, porque conheço as suas obras e os seus pensamentos, e venham para juntar todas as nações e línguas, elas virão e contemplarão a minha glória. Então ele vai vir e vai juntar todas as nações em todos os lugares. E ele diz, porém entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lude, que atiram com o arco, a Tubal e Javã, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim. Ele está dizendo que antes mesmo dele vir, ele vai vir e vai mandar mensageiros. Hoje nós estamos nesse período, né? Porque a palavra de Deus, aqui no profeta Isaías, como nós vimos no capítulo anterior, essa eternidade, ela começa a partir do momento que Jesus veio aqui nessa terra, e ele veio trazer paz, ele veio trazer novos céus e nova terra. E esses novos céus e novas terras, eles começam com a retirada do povo de Deus para entrarem no reino celestial. Então, esse novo céu e essa nova terra já começa aqui, mas ele está dizendo que nesse novo céu e nessa nova terra, ele iria juntar todas as nações e iria mandar mensageiros para lá, para falarem do nome dele, porque ele diz que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. Trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações por oferta ao Senhor, sobre cavalos, em liteiras, sobre mulas e dromedários, ao meu santo nome, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas de manjares em vasos puros à casa do Senhor. Também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor, porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade, o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então ele está dizendo que no capítulo 64, quando Isaías fala sobre novos céus e nova terra, mas que são os novos céus e a nova terra de um reino espiritual, que seria quando Jesus viesse, que ele viria para trazer o reino espiritual, para implantar o reino espiritual, o reino de Deus aqui na terra. Então, esses novos céus simbolizam a transformação do povo de Deus para entrarem nesse novo céu e nessa nova terra, que seriam literalmente transformada quando Jesus vier, quando ele diz aqui, quando ele diz no capítulo 22, no versículo 22 do capítulo 66, ele diz, porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer, então ele ainda vai fazer, aí ele diz, estarão diante de mim o Senhor, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Ou seja, para estar nesse novo céu e nessa nova terra que ele há de fazer, então já tem que estar pronto o povo preparado para habitar nela.
nesse novo céu e nessa nova terra. Então, quem são esse povo? São esses que já habitou nos novos céus e na nova terra, no capítulo 65, como nós vimos anteriormente. Quando aquele aqui nessa terra entra no reino espiritual, quando ele se converte, quando ele nasce de novo, ele entra simbolicamente nesse novo céu e nessa nova terra, que ainda não foi literal, porque literalmente só vai acontecer quando Jesus voltar, quando ele, como ele está dizendo, hei de fazer. Esse verbo está no futuro. Hei de fazer novos céus e nova terra. Aí sim, essa terra onde nós habitamos fisicamente hoje, ela vai ser transformada. E os céus também, que nós vimos, vai ser também transformados para habitar esse povo que foi salvo, né? Que foi salvo. Aí ele diz assim: e será que de uma festa da lua nova a outra, então vai ter festa nessa cidade. Ele diz, e de um sábado a outro, olha o que é que ele diz, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Ou seja, o trono de Deus que vai estar em Jerusalém. Então, toda a carne, todos aqueles que foram salvos, que vão estar habitando nesta cidade, na cidade celestial, nesses novos céus, nessa nova terra, todos irão adorar a Deus de sábado a sábado, de festa de lua nova a festa, ele diz, de uma festa da lua nova a outra festa da lua nova, de um sábado a outro. Ou seja, ele está dizendo que continuamente todos irão na eternidade estar adorando a Deus. E ele diz mais, no versículo 24, eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Então, o que o profeta Isaías está dizendo aqui, através de Deus, que os salvos irão ver. Porque quando a gente lê o livro de Apocalipse, né, a gente vê que a cidade santa, a cidade onde vai estar a transformação dos céus e da nova terra, vai estar em direção a Jerusalém celestial, e por fora dessa cidade, como nós vemos lá em Apocalipse, vai estar um rio que corre com fogo e enxofre, e nesse rio vai estar todos aqueles que prevaricaram contra ele. Por isso que no versículo 24 ele diz, eles sairão. Quem sairá? Os salvos, aqueles que estão na cidade santa, aqueles que estão adorando a Deus. Eles sairão e verão lá fora dos muros da cidade os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, ou seja, todos aqueles que perderam a salvação, todos os que foram condenados ao inferno, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. Então vão estar continuamente naquele lago de fogo e enxofre, e eles serão um horror para toda a carne. Então é isso que o profeta Isaías está falando sobre a eternidade, como vai ser esta eternidade. Então, o livro de Isaías, ele nos mostrou, né, durante todo o livro, que Deus veio, ele mostra o antes, a nação de Jerusalém, até a chegada do Messias, e depois da chegada do Messias, esse novo céu e essa nova terra
que foram criados pela vinda do Messias, mas que literalmente esse novo céu e essa nova terra só vão ser transformadas literalmente na vinda do Senhor Jesus, no dia do grande, naquele grande dia, no grande julgamento, onde ele virá. E assim ele diz que todos aqueles que forem salvos irão viver de sábado a sábado, de festa de lua nova a outra festa de lua nova, em adoração ao Deus Todo-Poderoso, que vai estar onde? Na Cidade Santa, na Jerusalém Celestial, que onde a luz que vai brotar, que vai surgir, que vai sair de Jerusalém, vai ser tão grande que não vai precisar nem da luz do sol, nem da luz da lua, porque a luz que vai brilhar de Jerusalém vai ser para clarear toda a terra que foi transformada. Amém? Que Deus abençoe cada pessoa que ouviu e viu e que meditou junto comigo esse livro de Isaías. Que Deus possa abençoar abundantemente cada um de vocês. Amém?